A chuva fina e gelada de um fim de tarde de outono caía sobre a metrópole, transformando as luzes dos carros em borrões coloridos no asfalto molhado. Para a maioria das pessoas, era um dia para se abrigar em um lugar quente, talvez com uma xícara de café, observando o mundo passar do outro lado do vidro. Mas para um homem, o frio parecia ter se alojado não apenas em seus ossos, mas na forma como o mundo o enxergava. Seu nome era Arthur, embora ninguém que o visse se importasse em saber. Ele caminhava devagar, seus sapatos gastos fazendo um som suave e úmido na calçada. Vestia um casaco pesado, de uma cor indefinível entre o cinza e o marrom, manchado pelo tempo e pelo uso. Suas mãos, calejadas e marcadas por uma vida de trabalho que ninguém poderia adivinhar, estavam enfiadas nos bolsos, buscando um calor que não existia. A barba, por fazer há dias, era grisalha e emoldurava um rosto onde as rugas contavam histórias de risos e de dores profundas. Mas naquele momento, expressavam apenas um cansaço sereno. Ele não era um mendigo, não no sentido que a sociedade rotula. Ele era um homem em uma peregrinação silenciosa, um teste pessoal que ninguém mais compreendia. Seu destino era um ponto de luz e calor na Rua Cinzenta. O restaurante Le Miroir. O nome, o espelho em francês, era uma ironia cruel, pois o lugar refletia apenas um tipo de imagem, a do sucesso, da perfeição e da exclusividade. Com sua fachada de vidro impecável, letreiro dourado e um interior onde cada detalhe sussurrava luxo. O Le Miroir era um santuário para os abastados. Lá dentro, homens em ternos caros fechavam negócios e casais celebravam aniversários com taças de champanhe borbulhante. Era um mundo à parte, um aquário de privilégios. E foi nesse aquário que Arthur, com sua aparência de homem esquecido pelo tempo, decidiu entrar. Ao empurrar a pesada porta de vidro, um sininho discreto anunciou sua chegada. O som foi delicado, mas o efeito foi o de uma granada explodindo em uma biblioteca. O murmúrio constante das conversas vacilou. Garfos pararam a meio caminho da boca. Olhos se ergueram, primeiro curiosos, depois desdenhosos e, finalmente, hostis. Era como se a presença de Arthur fosse uma mancha, uma sujeira no quadro perfeitamente pintado do Le Miroir. Ele parou por um momento, sentindo o calor artificial do ambiente em seu rosto, um contraste gritante com o frio da rua. Ele observou as mesas com toalhas de linho branco, os talheres de prata polida, as flores frescas em pequenos vasos de cristal. E então, ele viu as pessoas. Viu a mulher que apertou a bolsa de grife contra o corpo, o homem que franziu o nariz com evidente nojo, os jovens que cochichavam e riam discretamente atrás das mãos. Arthur não demonstrou reação. Seus olhos, de um azul surpreendentemente claro e profundo, absorviam tudo com uma calma desconcertante. Ele não estava ali por acaso. Cada olhar de desprezo, cada sussurro de julgamento era parte do que ele viera buscar, embora doesse mais do que ele gostaria de admitir. Ele se aproximou do pódio da recepção, onde um jovem de terno impecavelmente cortado e cabelo penteado com gel o encarava com uma expressão que misturava incredulidade e repulsa. Este era Ricardo, o gerente. Ricardo se via como o guardião daquele templo de sofisticação. Cada cliente era um reflexo de seu próprio sucesso, e aquele homem era uma afronta pessoal. Pois não? Disse Ricardo, a voz cortante como vidro quebrado, sem fazer qualquer esforço para esconder seu desdém. Ele nem mesmo olhou diretamente para Arthur, mas para um ponto logo acima de sua cabeça, como se a simples visão do velho fosse ofensiva. Arthur, por sua vez, olhou-o nos olhos. Sua voz, quando falou, era rouca, mas firme. Boa noite. Eu gostaria de uma mesa para um, por favor. A frase era simples, um pedido comum em qualquer restaurante do mundo. Mas no Le Miroir, vinda daquele homem, soou como um absurdo, uma piada de mau gosto.
Ricardo soltou uma risada curta e sem humor. Uma mesa? O senhor está no lugar errado. A sopa popular fica a 3 quarteirões daqui. A humilhação foi pública, proferida em voz alta o suficiente para que as mesas mais próximas ouvissem e soltassem risadinhas de aprovação. O rosto de Arthur permaneceu impassível, mas por dentro uma antiga ferida se abriu. Ele pensou em sua esposa, Clara. Era por causa dela, por causa de uma promessa, que ele estava ali, suportando aquilo. Ele respirou fundo, o ar caro do restaurante parecendo pesado em seus pulmões. Eu não quero sopa. Eu quero apenas um café e um lugar para me sentar por alguns minutos. Eu pago, é claro. Ele fez menção de tirar a mão do bolso, onde guardava uma carteira de couro gasta, mas recheada de dinheiro. Ricardo ergueu uma mão, um gesto para pará-lo. Não, não, não. Não se trata de dinheiro. Trata-se de decoro. O senhor entende? Sua presença está incomodando meus clientes. Ele gesticulou com a cabeça para o salão, onde os olhares de julgamento agora eram abertos e severos. Arthur sentiu o peso de todos aqueles olhos sobre ele. Ele não era um animal em um zoológico, mas era assim que o faziam sentir. Ele olhou ao redor, e seu olhar cruzou com o de uma jovem garçonete perto da cozinha. Ela se chamava Lúcia. Seus olhos não continham desprezo, mas sim uma tristeza profunda, uma empatia que ela não podia expressar. Ela desviou o olhar rapidamente quando Ricardo a fuzilou com os olhos, um aviso claro para não se envolver. Aquele breve momento de conexão, no entanto, não passou despercebido por Arthur. Em um mar de frieza, havia uma pequena ilha de calor humano. Mas Ricardo estava determinado a extinguir qualquer faísca de decência. Olhe, disse ele, baixando a voz para um sussurro conspiratório e venenoso. Façamos o seguinte, saia por onde entrou, sem fazer alarde, e eu finjo que isso nunca aconteceu. É o melhor para todos. A sugestão de que sua simples existência era um problema a ser escondido foi a gota d'água. Arthur, que até então permanecera um monumento de calma, sentiu uma faísca de desafio acender dentro de si. Eu não vou a lugar nenhum. Eu sou um cliente como qualquer outro. Quero apenas um café. A firmeza em sua voz surpreendeu Ricardo, cuja paciência artificial se esgotou completamente. A máscara de profissionalismo caiu, revelando a crueldade por baixo. O conflito inicial estava estabelecido. De um lado, um homem buscando um momento de paz e testando a humanidade ao seu redor. Do outro, um sistema, personificado por Ricardo, que julgava o valor de uma pessoa por suas roupas. A injustiça estava servida, mais fria e amarga do que qualquer prato no cardápio do Le Miroir, e a tensão no ar era tão espessa que podia ser cortada com uma das facas de prata do restaurante. O que aconteceria a seguir definiria não apenas o destino de Arthur naquela noite, mas o futuro de todos naquele lugar. A insistência de Arthur, embora dita em um tom calmo, foi como um fósforo riscado em um ambiente encharcado de gasolina. Para Ricardo, não era mais uma questão de política do restaurante. Era uma afronta direta à sua autoridade, uma mancha em sua reputação imaculada. Seu rosto, antes um estudo em desdém contido, contorceu-se em uma máscara de raiva mal disfarçada. "O senhor não entendeu?" ele sibilou, inclinando-se sobre o pódio, invadindo o espaço pessoal de Arthur. "Pessoas como você não são bem-vindas aqui. Este é um estabelecimento de classe. Agora saia, ou serei forçado a chamar a segurança." A ameaça pairou no ar, carregada de veneno. Arthur, no entanto, permaneceu imóvel. Ele olhou para além de Ricardo, para os rostos dos outros clientes. Alguns agora olhavam para seus pratos, subitamente interessados em sua comida, constrangidos com a crueldade explícita. Outros, no entanto, pareciam se deliciar com o espetáculo,
como se assistissem a uma peça em que o vilão estava prestes a receber sua punição. Essa indiferença, essa cumplicidade silenciosa, era quase tão dolorosa quanto a hostilidade de Ricardo. Chamar a segurança? Arthur repetiu, a voz baixa, mas ressoando com uma autoridade que parecia deslocada em sua aparência. Por que motivo? Por querer comprar um café. Ele não estava sendo desafiador por teimosia. Estava testando os limites, expondo o preconceito em sua forma mais pura. Ele queria ver até onde a superficialidade daquele mundo iria. A verdade é que Arthur poderia ter comprado e vendido aquele restaurante 10 vezes sem que isso afetasse sua conta bancária. Ele era Arthur Monteiro, um dos arquitetos e investidores imobiliários mais bem-sucedidos e reclusos do país. Após a morte de sua amada esposa, Clara, há 2 anos, ele se afastou do mundo, vivendo em um luto silencioso. Mas antes de partir, Clara lhe fez um último pedido: que ele usasse sua fortuna para criar algo que espalhasse a bondade que eles tanto valorizavam. A ideia de um restaurante comunitário, um lugar que acolhesse a todos, nasceu desse desejo. E nos últimos meses, Arthur vinha visitando locais em potencial, não como um investidor rico, mas disfarçado, para sentir a verdadeira alma da cidade, para ver como as pessoas realmente tratavam umas às outras quando pensavam que ninguém importante estava olhando. O Le Miroir, localizado em um dos prédios que ele mesmo possuía, era o teste final. E estava falhando espetacularmente. Ricardo, ignorante de tudo isso, viu apenas um velho teimoso e sujo. Já chega! Ele rosnou, a paciência evaporando. Ele gesticulou para 2 seguranças corpulentos que estavam discretamente posicionados perto da entrada. Por favor, acompanhem este senhor para fora. Os 2 homens, ambos muito maiores que Arthur, se aproximaram. Seus rostos eram profissionais, mas seus olhos eram frios. Eles eram apenas engrenagens na máquina de exclusão de Ricardo. Senhor, por favor, venha conosco, disse um deles, a voz desprovida de emoção. Arthur olhou para os 2 homens, depois de volta para Ricardo e finalmente para a garçonete Lúcia, que agora estava parada perto da porta da cozinha, o rosto pálido, os olhos arregalados de horror. Ela segurava uma bandeja com as mãos trêmulas, parecendo tão frágil quanto a esperança que Arthur sentia se esvair. Eu não farei escândalo, disse Arthur suavemente, dirigindo-se mais aos seguranças do que a Ricardo. Eu só queria um pouco de calor. Sua declaração, cheia de uma vulnerabilidade genuína, pareceu atingir um dos seguranças, cujo olhar vacilou por uma fração de segundo. Mas Ricardo não tinha espaço para tais sentimentalismos. Calor? Tente o inferno. Agora tirem-no daqui. A ordem foi final, cruel e irrevogável. A apresentação da injustiça estava completa. Arthur, o homem que poderia comprar a rua inteira, estava prestes a ser expulso como lixo, simplesmente porque ousou desafiar a tirania da aparência. O palco para um conflito ainda maior estava montado. E o silêncio que se seguiu foi o prenúncio de uma tempestade que ninguém naquele restaurante poderia prever. O espelho do Le Miroir estava prestes a se estilhaçar, e os cacos refletiriam a verdadeira face de cada um ali presente. O momento em que a mão do segurança tocou o braço de Arthur foi o ponto sem retorno. O toque não foi violento a princípio. Foi firme, impessoal, o tipo de toque que se usa para guiar gado. Mas para Arthur pareceu queimar através do tecido grosso de seu casaco. Era o toque da rejeição física, a manifestação corporal do desprezo que ele via nos olhos de todos. Ele não resistiu. Permitir que a situação se desenrolasse até sua conclusão lógica e cruel era parte de seu doloroso experimento. Enquanto os 2 homens o escoltavam em direção à porta, um silêncio pesado caiu sobre o restaurante. O tilintar dos talheres cessou completamente. As conversas morreram. Todos os olhos estavam fixos na lenta e humilhante procissão.
Arthur caminhava de cabeça erguida, não por orgulho, mas por uma recusa interna em se curvar àquela humilhação. Seus olhos azuis, no entanto, filmavam cada detalhe. A satisfação presunçosa no rosto de Ricardo, que o seguia a uma curta distância como um general supervisionando a expulsão de um inimigo. O desconforto culpado em alguns rostos, que rapidamente desviavam o olhar quando seus olhos encontravam os deles, e a fria indiferença da maioria, que via aquilo como a restauração da ordem natural das coisas. Ao passarem pela mesa de um casal de meia-idade, a mulher sussurrou para o marido, alto o suficiente para ser ouvido. Finalmente. Já não aguentava o cheiro. A mentira cruel pairou no ar. Arthur não tinha cheiro algum além do cheiro de chuva e de tecido úmido, mas na mente daquelas pessoas, sua pobreza percebida tinha que ter um odor. Era uma forma de justificar o preconceito, de transformá-lo em uma reação sensorial, quase instintiva. Arthur sentiu uma pontada no peito, uma dor aguda que não tinha nada a ver com sua idade. Era a dor de ser desumanizado. A poucos passos da porta, Lúcia, a jovem garçonete, deu um passo à frente, como se fosse dizer algo. Seu rosto estava tomado por uma angústia visível. Ricardo, por favor, ele só queria... Ela começou, a voz trêmula. Ricardo se virou para ela com a fúria de uma víbora. Você, volte para a cozinha. Agora, se eu ouvir mais uma palavra sua, você está na rua. Entendeu? Seus olhos brilhavam com uma ameaça que Lúcia, claramente necessitada daquele emprego, não podia ignorar. Ela recuou, o rosto se contraindo em uma máscara de impotência e vergonha. Seus olhos se encontraram com os de Arthur pela última vez, e neles ele viu um pedido de desculpa silencioso, uma tristeza compartilhada. Aquele olhar foi a única coisa que o impediu de se sentir completamente sozinho naquele universo de hostilidade. Finalmente chegaram à porta de vidro. Um dos seguranças a abriu e o ar frio e úmido da noite invadiu o ambiente quente e perfumado do restaurante. A transição foi abrupta, simbólica. Ricardo deu o golpe final. Com um empurrão desnecessariamente forte nas costas de Arthur, ele o forçou a sair para a calçada molhada. Arthur tropeçou, seus sapatos gastos escorregando na superfície lisa, e ele só não caiu porque conseguiu se apoiar em um poste de luz. O empurrão não foi apenas para tirá-lo do local. Foi um ato de dominação, um gesto final para afirmar seu poder. E não volte mais aqui, seu vagabundo, cuspiu Ricardo, antes de deixar a porta se fechar com um clique suave e definitivo. O som selou o ato de exclusão. Arthur ficou do lado de fora, no frio, olhando para dentro. Ele viu Ricardo se virar para o salão com um sorriso triunfante, como se tivesse acabado de salvar seu reino de uma invasão bárbara. Ele viu alguns clientes aplaudirem discretamente. Viu o serviço ser retomado, as conversas recomeçando, o incidente já sendo relegado a uma anedota divertida para ser contada mais tarde. O mundo dentro do vidro voltou ao normal em segundos, como se ele nunca tivesse existido. A chuva fina começou a engrossar, encharcando seu casaco e escorrendo por seu rosto, misturando-se com uma única lágrima solitária que ele não conseguiu conter. Não era uma lágrima de autopiedade, mas de uma tristeza profunda pela humanidade. Ele pensou em Clara, em seu sorriso radiante, em sua crença inabalável na bondade das pessoas. O que ela diria se visse isso? Ele sentiu um fracasso, não por ter sido expulso, mas por ter confirmado que o mundo que Clara acreditava ser possível parecia cada vez mais distante. A humilhação foi completa e absoluta. Não foi apenas ser convidado a se retirar, foi ser publicamente ridicularizado, insultado, ameaçado e fisicamente removido. Foi ser tratado como algo menos que humano, uma peça de lixo a ser descartada para não sujar a vista. O público do restaurante, com poucas exceções, foi cúmplice. A empatia que Arthur esperava encontrar, mesmo em pequenas doses, estava ausente.
A raiva que o público do lado de fora dessa história sentiria era exatamente o que Arthur sentia naquele momento. Não uma raiva quente e explosiva, mas uma raiva fria e pesada que se assentou no fundo de sua alma. Ele se afastou da janela brilhante do Le Miroir, misturando-se às sombras da rua. O conflito não havia terminado com sua expulsão. Na verdade, para Arthur Monteiro, ele estava apenas começando. A humilhação que sofreu não seria o fim de sua história, seria o combustível. A semente da virada que estava por vir foi plantada naquele exato momento, na calçada fria e molhada, sob o olhar indiferente da cidade. O espelho havia refletido a feiura de Ricardo, e agora estava prestes a ser quebrado. A dor da humilhação era uma brasa ardente no peito de Arthur. Cada passo que ele dava para longe do Le Miroir parecia mais pesado que o anterior. A chuva agora caía com mais força, uma cortina de água que parecia querer lavar a sujeira do mundo, mas que só conseguia encharcar seu corpo e sua alma. Ele encontrou um banco de praça do outro lado da rua, parcialmente protegido por uma grande árvore cujas folhas já começavam a cair. Sentou-se, o corpo exausto não pela caminhada, mas pelo peso emocional do que acabara de acontecer. De sua posição, ele tinha uma visão clara da fachada do restaurante. As luzes douradas pareciam zombar dele, um farol de um mundo ao qual ele, em sua aparência atual, não pertencia. Ele observou as silhuetas se movendo lá dentro, rindo, comendo, vivendo em uma bolha de indiferença. Ele se perguntava quantos deles, se estivessem em seu lugar, teriam sido tratados da mesma forma. A resposta era óbvia e deprimente. A injustiça não era sobre quem ele era, mas sobre o que ele parecia ser. Era um julgamento baseado na capa, sem qualquer interesse em ler o livro. O público, ao imaginar essa cena, sentiria uma onda de raiva. A arrogância de Ricardo, a crueldade de suas palavras, o empurrão final. Tudo isso foi projetado para provocar uma reação visceral. Era a clássica história do poderoso esmagando o vulnerável. E o fato de Arthur ter permanecido calmo, digno em meio à sua degradação, tornava a injustiça ainda mais gritante. A empatia do público estaria firmemente com ele, e a raiva, direcionada a Ricardo e a tudo o que ele representava. Arthur enfiou a mão no bolso interno de seu casaco, seus dedos trêmulos de frio e emoção. Ele puxou sua velha carteira de couro. Ignorando as notas de 100 que a recheavam, ele tirou um pequeno compartimento secreto. De lá, ele pegou uma fotografia gasta, as bordas amassadas de tanto ser manuseada. Era uma foto de Clara, sorrindo, seus olhos brilhando com a mesma luz que ele se lembrava tão vividamente. Ela estava em um piquenique anos atrás, segurando um sanduíche simples, com a mesma alegria com que alguém seguraria um prato gourmet. A comida alimenta o corpo, Arthur, ela costumava dizer, mas é a dignidade que alimenta a alma. Ninguém deveria ter que implorar por nenhum dos dois. Suas palavras ecoaram em sua mente, um contraponto doloroso à voz de Ricardo gritando, vagabundo. Ele olhou da foto de Clara para a fachada do Le Miroir. Aquele lugar, aquele templo da superficialidade, era o oposto de tudo em que Clara acreditava. Era um lugar onde a alma era deixada para morrer de fome na calçada. Uma raiva fria e determinada começou a substituir a tristeza em seu coração. Não era uma raiva por vingança pessoal. Era uma raiva em nome de Clara, em nome de sua memória, em nome de todos que já foram julgados, humilhados e descartados. O teste não havia falhado. Ele havia revelado exatamente o que precisava ser revelado. A podridão sob o verniz dourado, as consequências da injustiça, para Ricardo, ainda não haviam chegado. Mas a corrente de eventos que levaria à sua ruína foi posta em movimento naquele exato momento, no banco de praça encharcado pela chuva, onde um homem de coração partido olhava para a foto de sua esposa e tomava uma decisão. A humilhação de Arthur não seria em vão.
Seria o catalisador para uma mudança tão profunda que abalaria os alicerces do pequeno e arrogante mundo de Ricardo. Enquanto Arthur se afundava em suas memórias e na dor daquela noite, um pequeno movimento perto do restaurante chamou sua atenção. A porta de serviço, localizada em um beco lateral, abriu-se rangendo. Uma figura pequena saiu apressadamente, olhando nervosamente para os lados antes de correr sob a chuva em sua direção. Era Lúcia, a garçonete de olhos tristes. Ela segurava um guarda-chuva que mal a protegia da tempestade e, na outra mão, carregava uma pequena sacola de papel. Seu uniforme estava parcialmente coberto por um casaco fino, e ela tremia. Não estava claro se de frio ou de medo. Ela parou em frente ao banco, ofegante. "Senhor", ela chamou, a voz suave, quase perdida no som da chuva. Eu sinto muito pelo que aconteceu lá dentro. Meu chefe, ele não deveria ter feito aquilo. Ninguém deveria ser tratado daquela forma." Arthur ergueu o olhar surpreso. Ele esperava que ela estivesse com medo demais para se aproximar dele, especialmente depois da ameaça de Ricardo. Mas ali estava ela, desafiando seu chefe e o bom senso por um simples ato de bondade. "Não foi sua culpa, minha jovem", disse Arthur, a voz rouca. "Você não precisava vir." "Eu precisava", ela insistiu, e em seus olhos ele viu a mesma centelha de convicção que costumava ver-nos de Clara. "Eu não podia simplesmente não fazer nada." Ela estendeu a sacola de papel, que já estava começando a se desfazer com a umidade. "Eu trouxe isso para o senhor. É sopa de legumes e um pão. Eu sei que o senhor disse que não queria sopa, mas está quente. Vai ajudar com o frio." Arthur olhou para a sacola e depois para o rosto dela, iluminado pela luz fraca de um poste de rua. Ela parecia tão jovem, tão cansada, as olheiras sob seus olhos contando uma história de longas horas e pouca recompensa. E ainda assim, ela estava ali, oferecendo-lhe calor e comida, provavelmente comprada com o pouco dinheiro que ganhava. Aquele gesto simples, naquele momento de profunda desolação, foi como um farol em uma noite escura. Foi a prova de que a crença de Clara na humanidade não era totalmente infundada. A bondade ainda existia, mesmo nos lugares mais sombrios. Ela apenas sussurrava, enquanto a crueldade gritava. "Obrigado", disse Arthur, e a palavra pareceu inadequada para a imensidão de sua gratidão. Ele pegou a sacola e seus dedos calejados roçaram os dela. A sacola continha uma garrafa térmica. Ele a abriu e o vapor perfumado da sopa subiu, trazendo consigo uma onda de calor reconfortante. "Por favor, sente-se", disse ele, indicando o espaço ao seu lado no banco. "Você vai pegar um resfriado." Lúcia hesitou por um momento, olhando de volta para o restaurante. "Eu não posso demorar. É meu intervalo de 15 minutos. 15 minutos são suficientes", disse Arthur com um sorriso gentil, o primeiro que ele dava naquela noite. Ela se sentou, segurando o guarda-chuva sobre os dois. Por alguns momentos, eles ficaram em silêncio, ouvindo a chuva e o som distante do trânsito. Arthur tomou um gole da sopa. Era simples, honesta, e a coisa mais deliciosa que ele havia provado em muito tempo. "Por que você fez isso?" ele perguntou, genuinamente curioso. "Você poderia perder seu emprego." Lúcia encolheu os ombros, olhando para as próprias mãos. "Eu sei, mas meu pai, ele era um homem bom, trabalhador, mas a vida foi dura com ele. No final, ele parecia cansado. As pessoas olhavam para ele do mesmo jeito que olharam para o Senhor hoje, como se ele não valesse nada. Eu odiava aquilo. Jurei a mim mesma que nunca seria uma dessas pessoas." A história dela ressoou profundamente em Arthur. Ela não via um velho sujo. Ela via um ser humano, talvez um pai, um avô, alguém com uma história. Ela via a humanidade que Ricardo e os outros se recusavam a ver. "Eu tenho um filho pequeno", continuou ela, a voz embargada. "Miguel, ele tem 6 anos.
Eu trabalho em 2 empregos para cuidar de nós. É difícil, mas eu quero que ele cresça para ser um homem bom, um homem que ajuda os outros, que não julga. Como eu poderia ensiná-lo a ser assim se eu mesma não fizesse a coisa certa? Naquele momento, Lúcia deixou de ser apenas uma garçonete. Ela se tornou a personificação da esperança. Ela era a inspiração que Arthur precisava, o mentor moral inesperado. Ela não lhe ofereceu uma estratégia de negócios ou um plano de vingança. Ela lhe ofereceu algo muito mais poderoso, a reafirmação de seus próprios valores, um lembrete vivo do legado de Clara. Ele percebeu que seu plano não deveria ser apenas sobre punir Ricardo. Deveria ser sobre recompensar Lúcia. Deveria ser sobre criar um mundo onde pessoas como ela fossem as que tivessem sucesso, não pessoas como Ricardo. A ideia, que antes era apenas um conceito nebuloso em homenagem a Clara, começou a tomar uma forma muito concreta em sua mente. O Le Miroir, aquele espaço, poderia ser transformado. Poderia se tornar o oposto do que era. Um lugar de acolhimento, não de exclusão. Um lugar onde uma sopa quente, oferecida com o coração, valeria mais do que todo o champanhe do mundo. "Qual o seu nome, minha jovem?" perguntou Arthur. "Lúcia", ela respondeu. "Arthur?" Ele se apresentou pela primeira vez naquela noite, sentindo-se como ele mesmo novamente. "Lúcia", ele repetiu o nome, saboreando-o. "É um belo nome. Significa luz." Ela sorriu, um sorriso genuíno e cansado. "É o que minha mãe costumava dizer." "Sua mãe estava certa", disse Arthur, olhando para ela com uma nova determinação em seus olhos. "Você é uma luz." O intervalo de 15 minutos de Lúcia estava quase no fim. Ela se levantou, nervosa. "Eu preciso ir. Por favor, fique com a térmica e se cuide." Ela se virou para sair, mas a voz de Arthur a deteve. "Lúcia, qual é o seu sobrenome?" Ela pareceu surpresa com a pergunta, mas respondeu. "Alves, Lúcia Alves." "Obrigado, Lúcia Alves", disse ele. "Você não sabe o quanto me ajudou esta noite." Ela apenas acenou com a cabeça e correu de volta para o beco, desaparecendo na escuridão. Arthur ficou sozinho novamente, mas algo havia mudado fundamentalmente. A desesperança havia sido substituída por um propósito claro e ardente. Ele não estava mais apenas reagindo à injustiça. Ele estava prestes a construir algo novo a partir dela. A sopa em suas mãos era mais do que alimento. Era um pacto. Um pacto entre ele, a memória de Clara e a bondade inesperada de uma garçonete chamada Lúcia. A esperança havia surgido, não como um plano grandioso, mas como um simples ato de compaixão em uma noite chuvosa. E essa pequena luz era tudo o que ele precisava para começar a incendiar o mundo. Na manhã seguinte, o mundo parecia diferente para Arthur. A chuva havia parado, dando lugar a um céu cinza e melancólico que refletia seu estado de espírito. De volta ao seu santuário, uma cobertura luxuosa que dava para o parque da cidade, o contraste com sua noite anterior era quase violento. O apartamento era espaçoso, minimalista e silencioso. Cada peça de mobiliário era uma obra de arte, cada parede adornada com plantas que Clara amava. Mas a casa estava vazia de vida, um mausoléu de memórias. A humilhação no Le Miroir e o encontro com Lúcia haviam agitado as águas paradas de seu luto. E agora ele se sentia à deriva em um mar de emoções conflitantes. O primeiro obstáculo que ele enfrentou não foi externo, mas interno: a dúvida. Sentado em sua poltrona de couro, com uma xícara de café intocada na mesa ao lado, ele se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Sua ideia, formada no calor do momento, parecia grandiosa e justa na noite anterior. Fechar o Le Miroir, um negócio estabelecido, e transformá-lo em um restaurante comunitário em homenagem a Clara. Entregar a gestão a Lúcia, uma completa estranha. Era um plano movido pela emoção, e a luz fria da manhã o fazia parecer impulsivo, insensato. Seria isso justiça ou apenas uma vingança elaborada? Clara aprovaria.
Ela era a personificação do perdão, da compaixão. Ela gostaria que ele destruísse o sustento de dezenas de pessoas, mesmo as que o trataram mal, para provar um ponto. As vozes dos outros funcionários, dos cozinheiros, dos faxineiros, que não tiveram nada a ver com sua humilhação, ecoaram em sua mente. Eles também perderiam seus empregos. A complexidade da situação o oprimia. Por um momento, ele considerou um caminho mais simples. Uma ligação para a proprietária do restaurante, uma reclamação formal, a demissão de Ricardo. Seria mais limpo, mais profissional. Mas seria suficiente? Não. Isso apenas cortaria um galho podre, deixando a árvore doente intacta. A cultura do Le Miroir, a celebração da exclusividade e do desprezo, continuaria. Não, ele tinha que ir até a raiz. Determinado, ele pegou o telefone e ligou para seu advogado e braço direito há mais de 30 anos, Dr. Mendes. Mendes era um homem pragmático, metódico e a voz da razão que muitas vezes freava os impulsos mais passionais de Arthur. Bom dia, Arthur. Achei que você ainda estivesse em seu retiro de pesquisa, disse Mendes, a voz seca, mas com um fundo de preocupação. Arthur contou-lhe tudo. A caminhada na chuva, a aparência que adotou, a entrada no Le Miroir, a humilhação por Ricardo, o empurrão para fora e, finalmente, o encontro com Lúcia e a sopa quente. Ele terminou explicando seu plano: usar a cláusula de moralidade do contrato de aluguel para despejar o restaurante e iniciar um novo projeto no local. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Arthur podia quase ouvir as engrenagens da mente de Mendes girando, calculando riscos e probabilidades. Arthur, começou o advogado, e pelo tom, Arthur sabia que a resistência estava vindo. Eu entendo sua indignação. O que aquele homem fez foi abominável. Mas sua solução é drástica. Uma bomba nuclear para matar uma formiga. Este foi o segundo obstáculo. A resistência do mundo real, personificada por seu conselheiro mais confiável. Não é uma formiga, Mendes, é um sintoma de uma doença, respondeu Arthur. E Lúcia, ela é a cura. Uma garçonete que você conheceu por 10 minutos em um banco de praça? Mendes retrucou, não com crueldade, mas com ceticismo profissional. Você quer entregar um empreendimento multimilionário nas mãos dela, baseado em uma sopa? Arthur, isso é sentimental, não é negócio. Os proprietários do Le Miroir vão lutar contra o despejo. Vai virar uma batalha legal feia e pública. Sua privacidade, que você tanto preza, será jogada pela janela. Vão pintá-lo como um bilionário excêntrico e vingativo. Cada palavra de Mendes era um golpe, fincando estacas de dúvida no coração do plano de Arthur. Talvez ele estivesse louco. Talvez a dor pela perda de Clara o tivesse deixado irracional. Ele olhou para uma grande pintura na parede, um campo de girassóis que Clara havia pintado anos atrás. As flores pareciam olhar para ele, esperando. Prepare os papéis, Mendes, disse Arthur, a voz firme novamente. Investigue a cláusula, encontre um precedente e descubra tudo o que puder sobre Lúcia Alves, discretamente. Mendes suspirou, um som de resignação. Como quiser, Arthur, mas eu o aconselho a reconsiderar. Desligando o telefone, Arthur sentiu-se esgotado. A batalha externa mal havia começado e a interna já o deixara exausto. Mas os obstáculos não pararam por aí. Nos dias seguintes, o relatório de Mendes chegou. A cláusula de moralidade no contrato era antiga e raramente invocada. Seria difícil provar em tribunal que o tratamento dispensado a um suposto mendigo constituía uma quebra de contrato que justificasse um despejo. Os donos da franquia Le Miroir eram um conglomerado poderoso com um exército de advogados. Seria uma guerra de atrito. Pior ainda, a investigação inicial sobre Lúcia revelou uma vida de dificuldades. Ela tinha dívidas, um ex-marido problemático que ocasionalmente aparecia para causar problemas, e nenhuma experiência em gestão. No papel, ela era uma candidata de altíssimo risco.
Tudo parecia dar errado. O caminho da justiça estava cheio de buracos, burocracia e advogados céticos. A rejeição de seu plano por seu conselheiro mais próximo, os fracassos em encontrar uma solução legal fácil, os momentos de dúvida avassaladora, tudo isso conspirava para fazê-lo desistir. Ele poderia simplesmente vender o prédio, esquecer o Le Miroir, esquecer Lúcia e voltar para sua reclusão silenciosa. Seria mais fácil. Ninguém o culparia. Mas então ele se lembrava do olhar de desprezo de Ricardo, da cumplicidade dos clientes e, mais importante, do olhar de esperança e decência nos olhos de Lúcia. Ele se lembrava do calor da sopa em suas mãos frias. Desistir seria trair aquele momento, seria trair Clara. Os obstáculos eram imensos, montanhas à sua frente. Mas Arthur Monteiro havia passado a vida construindo coisas em terrenos difíceis. Ele não seria parado por isso. A dúvida ainda roçava sua mente à noite, mas a cada manhã a determinação voltava, mais forte e mais clara. Ele escalaria aquelas montanhas ou as moveria, uma a uma. O fracasso não era uma opção, não quando a alma de seu maior projeto e o legado de seu grande amor estava em jogo. Uma semana se passou. Uma semana de ligações tensas com Mendes, de noites insones e de uma guerra silenciosa travada dentro do coração de Arthur. Os obstáculos pareciam intransponíveis. O mundo da lógica, da lei e do pragmatismo estava contra ele. A sociedade, em sua essência, protegia os Ricardos do mundo. Protegia a fachada, o status, a aparência de sucesso. Desafiar isso era desafiar a própria estrutura do poder. Em uma tarde particularmente sombria, Arthur estava em seu escritório em casa, cercado por plantas arquitetônicas de prédios que eram monumentos ao seu sucesso. Mas ele nunca se sentiu tão impotente. Em sua mesa estava o relatório de Mendes, detalhando as dificuldades legais e o breve e deprimente dossiê sobre a vida de Lúcia. Parecia que o universo estava lhe dizendo para desistir. Ele se levantou e caminhou até a varanda. O ar frio da cidade encheu seus pulmões. Ele olhou para baixo, para as pessoas que se moviam como formigas, cada uma em sua própria bolha, em sua própria luta. Quantas Lúcias existiam lá embaixo, quantos Ricardos, e quantos, como ele, tinham o poder de fazer a diferença, mas escolhiam o silêncio. Foi nesse momento de profunda introspecção que seu olhar caiu sobre um pequeno vaso de cerâmica em um canto da varanda. Nele, uma pequena muda de rosa que Clara havia plantado semanas antes de adoecer gravemente. Por 2 anos, a planta mal sobreviveu. Arthur a regava por rotina, mas ela nunca floresceu. Parecia tão perdida e sem esperança quanto ele se sentia. Mas naquela manhã, ele notou algo que não havia visto antes. Um pequeno, minúsculo botão verde, quase imperceptível, brotando de um dos galhos secos. Uma promessa de vida em meio à desolação. Aquela pequena visão, aquele botão teimoso lutando contra todas as probabilidades, foi a epifania de que ele precisava. Clara não era apenas sobre perdão. Ela era sobre resiliência, sobre encontrar beleza e esperança onde ninguém mais via, sobre nutrir o potencial, por menor que fosse. Lúcia era aquele botão de rosa. O mundo via apenas seus galhos espinhosos, as dívidas, a falta de experiência, a vida difícil. Mas Arthur, graças ao seu teste doloroso, viu o potencial da flor que ela poderia se tornar. E ele, com seus recursos, era o jardineiro que poderia fornecer o sol e a água de que ela precisava. A dúvida se evaporou, substituída por uma clareza de aço. Ele não precisava lutar contra o sistema nos termos do sistema. Ele não precisava de uma batalha legal prolongada. Ele era o dono do tabuleiro de xadrez. Era hora de virar a mesa. Ele voltou para dentro, pegou o telefone e discou o número de Mendes. A voz do advogado soou cansada, esperando mais um debate. "Mendes", disse Arthur, e sua voz não continha mais hesitação.
Era a voz de Arthur Monteiro, o construtor, o homem que moldava paisagens urbanas com sua vontade. Esqueça a cláusula de moralidade, é muito lento, muito incerto. Eu lhe disse, Arthur, Mendes começou aliviado. Então você vai reconsiderar? Não, Arthur o interrompeu. Vamos fazer algo muito mais simples e muito mais ousado. Quero que você verifique o contrato de aluguel do Le Miroir novamente. Encontre a cláusula de rescisão antecipada. Qual é a multa? Houve um farfalhar de papéis. É astronômica, Arthur. Eles se protegeram bem. Seria o equivalente a 2 anos de aluguel, pago de uma vez. Uma fortuna. Pague, disse Arthur sem hesitar. O silêncio do outro lado da linha foi total. Mendes estava chocado. Pagar? Arthur, estamos falando de milhões. Para despejar um inquilino perfeitamente bom, que paga em dia, nenhum juiz no mundo... Não vamos a um juiz, Mendes, disse Arthur calmamente. Vamos fazer uma oferta que eles não podem recusar. Vamos comprar a rescisão do contrato e vamos fazer isso em pessoa. Este era o passo ousado. Não era uma luta, era uma aquisição. Era usar seu poder não para esmagar, mas para remodelar. Contra tudo e contra todos. Contra o conselho de seu advogado, contra a lógica financeira, contra a maneira como as coisas deveriam ser feitas. E tem mais, continuou Arthur, o plano se solidificando em sua mente como concreto de secagem rápida. Quero que você prepare 2 contratos. O primeiro é o acordo de rescisão para os proprietários do Le Miroir. O segundo é um contrato de trabalho e parceria. Coloque Lúcia Alves como gerente geral do novo empreendimento, com um salário generoso, participação nos lucros e total autonomia criativa. O nome do restaurante será Casa de Clara. Mendes estava sem palavras. Arthur, isso é sem precedentes. A bondade deveria ser o precedente, Mendes. Agora, por favor, faça o que eu pedi e marque uma reunião com a senhora. Valéria, a proprietária principal da franquia Le Miroir. Na próxima terça-feira, às 13 horas, no restaurante. No Le Miroir? Perguntou Mendes, incrédulo. Sim, confirmou Arthur. Eu quero que Ricardo esteja lá. O passo ousado não era apenas financeiro ou estratégico, era profundamente pessoal. Arthur não se esconderia mais atrás de advogados e contratos. Ele voltaria à cena do crime, não como a vítima, mas como o agente da mudança. Ele não estava mais disfarçado. Ele pegou seu melhor terno, um alfaiate italiano cinza escuro, uma camisa branca impecável e sapatos de couro que brilhavam como obsidiana. Olhando-se no espelho, ele não viu o bilionário recluso. Ele viu o marido de Clara, um homem com uma promessa a cumprir. A superação não foi sobre vencer uma batalha legal. Foi sobre transcender a dúvida e o medo e abraçar um propósito com uma coragem audaciosa. Ele estava indo contra a lógica, contra o conselho, contra o status quo. Ele estava apostando milhões em um ato de bondade de uma estranha e na memória de sua esposa. Era a jogada mais arriscada de sua vida e ele nunca se sentiu tão certo. A tempestade estava formada e prestes a atingir o Le Miroir com toda a sua força. A terça-feira chegou com um sol pálido de outono que lançava longas sombras sobre a cidade. Às 12h45, uma Mercedes preta e lustrosa parou em frente ao Le Miroir. O motorista abriu a porta traseira e dela emergiu Arthur Monteiro. Ele não era o homem curvado e esquecido de dias atrás. Ele estava ereto, imponente. Seu terno de grife caía perfeitamente em seus ombros e seus olhos azuis, antes cansados, agora brilhavam com uma intensidade fria e focada. Ao seu lado, o Dr. Mendes, carregando uma pasta de couro, parecia um tenente prestes a entrar em batalha ao lado de seu general. Ao entrarem no restaurante, o mesmo sininho discreto soou. Mas desta vez, a reação foi diferente. O anfitrião na entrada, um jovem diferente do dia da humilhação, endireitou-se imediatamente. Bem-vindos ao Le Miroir. Tem uma reserva?
Ricardo, que estava supervisionando o salão no auge do horário de almoço, viu os dois homens bem vestidos e imediatamente viu cifrões. Ele se apressou em direção a eles, o sorriso mais falso e oleoso estampado no rosto. Ele não reconheceu Arthur. Como poderia? Ele não via rostos, via status, e o homem à sua frente exalava poder. «Senhores, que prazer tê-los conosco», disse Ricardo, com uma subserviência nauseante. «Eu sou Ricardo, o gerente. Por favor, permitam-me encontrar a melhor mesa para vocês». Arthur o encarou, deixando o silêncio se estender por um momento desconfortável. Ele observou o rosto de Ricardo, a ganância em seus olhos, a arrogância mal disfarçada sob a camada de servilismo. «Ricardo», disse Arthur, e o som de seu próprio nome vindo daquele homem fez Ricardo piscar. A voz era familiar, mas ele não conseguia localizá-la. «Nós temos uma reunião com a senhora Valéria. Ela já chegou? Senhora Valéria?» «Sim, claro. Ela está nos esperando em nossa sala privada. Por aqui, por favor». Ricardo os guiou através do restaurante lotado, passando pelas mesmas mesas, cujos ocupantes haviam observado a humilhação de Arthur com desprezo ou indiferença. Ninguém o reconheceu. Ele era invisível de duas maneiras. Antes, por sua suposta pobreza, agora, por seu poder inquestionável. A ironia era palpável. A sala privada era elegante e isolada. Senhora Valéria, uma mulher de negócios de aparência severa, na casa dos 50, levantou-se para cumprimentá-los. «Doutor Mendes, e o senhor deve ser o senhor Monteiro. É um prazer». Eles trocaram apertos de mão formais. Ricardo, presunçoso, permaneceu na sala, esperando ser elogiado por atrair clientes tão importantes. «Ricardo, pode nos trazer água, por favor?» disse senhora Valéria. «E depois pode nos dar licença». O sorriso de Ricardo vacilou. Ele não era parte da reunião. Era apenas o garçom. Humilhado, ele saiu para buscar a água, lançando um olhar curioso para Arthur. «Senhor Monteiro», começou Valéria, assim que a porta se fechou. «Seu advogado foi muito misterioso ao telefone. Disseram que era uma proposta de negócios urgente». «É, de fato», disse Arthur, a calma em sua voz desmentindo a tempestade que estava prestes a liberar. «Eu estou aqui para informá-la que estou encerrando seu contrato de aluguel». A declaração caiu como uma pedra na sala silenciosa. O rosto de Valéria passou da compostura profissional para a pura incredulidade. «Encerrando? O quê? Deve haver algum engano. Nosso contrato é válido por mais 5 anos. Somos inquilinos exemplares». «Sua pontualidade no pagamento é de fato exemplar», concordou Arthur. «No entanto, eu possuo este prédio e eu não quero mais seu restaurante aqui». Foi nesse momento que Ricardo voltou com uma bandeja de prata contendo uma jarra de água e copos de cristal. Ele ouviu a última frase de Arthur e parou, paralisado. «O senhor possui o prédio?» gaguejou Valéria. Dr. Mendes abriu sua pasta e deslizou uma cópia da escritura e do contrato de aluguel pela mesa polida. O nome de Arthur Monteiro estava claramente impresso no campo locador. O nome da empresa de Valéria estava no campo locatário. A realidade da situação começou a se instalar. Ricardo, parado junto à porta, deixou a bandeja tremer em suas mãos. O barulho dos copos de cristal tilintando chamou a atenção de Arthur. Ele se virou lentamente e fixou seus olhos azuis em Ricardo. E então, ele desferiu o golpe. «Você não me reconhece, Ricardo?» A voz de Arthur era baixa, quase um sussurro, mas cortou o ar como uma lâmina. Ricardo olhou para o rosto do homem rico, para os olhos penetrantes, e então um lampejo de memória aterrorizante o atingiu. O mesmo tom de voz, os mesmos olhos azuis, mas no corpo de um velho sujo. O sangue sumiu do rosto de Ricardo. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Ele deu um passo para trás, esbarrando na parede. «Há pouco mais de uma semana», continuou Arthur, levantando-se e caminhando lentamente em direção a Ricardo. «Você expulsou um homem deste restaurante.
Um homem que só queria um café para se aquecer. Você o humilhou na frente de todos. Você o chamou de vagabundo. Você o empurrou para a chuva. E cada palavra era um prego no caixão da carreira de Ricardo. Senhora Valéria olhava da cena para Arthur, o horror e a compreensão se espalhando por seu rosto. Ela finalmente entendeu. Aquilo não era um negócio, era um acerto de contas. Eu... gaguejou Ricardo, o suor brotando em sua testa. Eu não sabia. Se eu soubesse quem o senhor era... E aí está o problema, disse Arthur, parando a centímetros dele. Você não deveria precisar saber quem eu sou para me tratar com decência. Você deveria tratar a todos com um mínimo de dignidade humana. Mas você não o fez. Você me julgou pela minha roupa, não pelo meu caráter. E o seu restaurante, senhora Valéria, a cultura que você e seu gerente promoveram aqui, é uma que eu não posso mais tolerar em minha propriedade. A virada estava completa. A justiça não estava apenas se invertendo, estava esmagando o arrogante sob o peso de suas próprias ações. Ricardo, o todo-poderoso guardião do templo, era agora um rato apavorado em uma armadilha. Arthur se virou para Valéria. Como eu disse, seu contrato está sendo encerrado. Dr. Mendes tem um cheque para a multa de rescisão. É uma oferta generosa. Eu o aconselho a aceitar, para evitar uma exposição pública do comportamento de seu gerente. Vocês têm 30 dias para desocupar o local. Valéria, pálida, mas pragmática, olhou para o cheque, depois para Ricardo com puro veneno nos olhos e acenou com a cabeça. A batalha estava vencida. O espelho do Le Miroir não estava apenas quebrado. Seus cacos refletiam a imagem grotesca do preconceito e da arrogância de Ricardo, para que todos vissem. Ele estava exposto, indefeso, sua arrogância destruída no mesmo local onde ele a exibia com tanto orgulho. A justiça, servida por Arthur, foi fria, precisa e devastadora. A queda de Ricardo foi tão rápida quanto sua ascensão foi arrogante. Senhora Valéria, em uma tentativa desesperada de salvar um pingo de sua reputação com Arthur, não perdeu tempo. Ricardo! Ela estalou, a voz gélida e cheia de fúria. Arrume suas coisas, você está demitido, agora. Quero você fora daqui em 10 minutos. O queixo de Ricardo caiu. Ele olhou de Valéria para Arthur, os olhos arregalados em pânico e súplica. Senhora Valéria, por favor, foi um mal-entendido. Senhor. Monteiro, eu imploro, me dê outra chance. Eu posso consertar isso. Ele se virou para Arthur, o corpo curvado em uma imitação patética de submissão. O homem que o havia empurrado para a rua agora estava praticamente de joelhos. A inversão de poder era absoluta e brutal. Arthur o olhou sem uma centelha de pena. A chance que você tinha, disse ele, a voz firme como uma rocha, era no momento em que um velho com frio lhe pediu um café. Você não a usou. Não há segundas chances para a decência básica. Ele se virou, dispensando Ricardo como se ele fosse um inseto insignificante. Seguranças! Gritou Valéria para o corredor, a ironia sendo quase poética. Escortem o senhor Ricardo para fora da propriedade, imediatamente. Os mesmos seguranças que haviam arrastado Arthur para fora agora se aproximavam de seu ex-chefe. A expressão no rosto de Ricardo era uma mistura de choque, humilhação e puro terror. Ele foi levado para fora, passando pelo salão silencioso sob o olhar atônito dos funcionários e clientes. A porta se fechou atrás dele. O mesmo clique suave que havia selado a humilhação de Arthur agora selava a ruína de Ricardo. O triunfo de Arthur, no entanto, não estava completo. Punir o culpado era apenas metade da equação. A outra metade, a mais importante, era recompensar a inocente. Dr. Mendes, disse Arthur, voltando-se para seu advogado. Por favor, peça para a garçonete Lúcia Alves vir até aqui. Um gerente assistente pálido e trêmulo correu para cumprir a ordem. Minutos depois, Lúcia apareceu na porta da sala privada. Ela estava tremendo, o rosto branco de medo.
Ela viu Arthur, agora em seu terno caro, ao lado de Senhora Valéria e do advogado. Sua primeira e única conclusão foi que ela estava em apuros por ter ajudado Arthur. Ela provavelmente seria demitida também. Senhor Monteiro, ela sussurrou, reconhecendo os olhos, mas mal conseguindo processar a transformação. Por favor, entre, Lúcia. Não tenha medo, disse Arthur, sua voz agora suave e gentil. Ela entrou hesitante, as mãos torcendo o avental. Lúcia, começou Arthur. Há alguns dias, em uma noite fria e chuvosa, você foi a única pessoa neste estabelecimento que demonstrou compaixão. Você tratou um estranho com dignidade, quando todos os outros ofereceram apenas desprezo. Você não fez isso por recompensa, mas porque é a coisa certa a se fazer. É quem você é. Lúcia olhava para ele confusa e apavorada, sem entender aonde aquilo estava indo. As lágrimas já começavam a se formar em seus olhos, antecipando o golpe. Este lugar, continuou Arthur, gesticulando para a sala elegante, está fechando. O Le Miroir deixará de existir. O coração de Lúcia afundou. Seu emprego. Como ela pagaria o aluguel? Como cuidaria de Miguel? Mas, acrescentou Arthur rapidamente, vendo o pânico em seu rosto, no lugar dele, um novo restaurante vai nascer. Um lugar diferente. Um lugar construído sobre os valores que você me mostrou naquela noite. Bondade, acolhimento e dignidade. Um lugar chamado Casa de Clara, em homenagem à minha falecida esposa. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Então, ele pegou o segundo contrato da pasta de Mendes. Lúcia Alves, eu vi em você não apenas bondade, mas força e integridade. Eu acredito que você tem a alma para liderar este novo projeto. Por isso, eu gostaria de lhe oferecer o cargo de gerente geral da Casa de Clara. Lúcia ofegou, uma mão indo à boca. Ela olhou de Arthur para o contrato, incrédula. Gerente? Eu? Mas eu sou só uma garçonete. Eu não tenho experiência. Você tem a experiência que importa, interrompeu Arthur com um sorriso. Você tem um coração. O resto você pode aprender, e você terá todo o apoio de que precisa. Ele virou o contrato para ela. Este documento estipula um salário que é 5 vezes o que você ganha agora. Ele lhe dá uma participação de 10% nos lucros do restaurante. E o mais importante, ele lhe dá a liberdade para construir um lugar do qual você e seu filho possam se orgulhar. As lágrimas que Lúcia estava segurando agora fluíam livremente, mas não eram mais de medo. Eram de choque, de alívio, de uma alegria tão avassaladora que parecia irreal. Ela olhou para o contrato, para o seu nome impresso ali, para os números que mudariam sua vida para sempre. Ela olhou para Arthur, este anjo vingador e salvador, e não conseguiu falar. Ela apenas assentiu, soluçando. O triunfo era dela. Era a vitória da copeira que se torna rainha, não por magia, mas por um simples ato de bondade. A redenção não era apenas para Arthur, que encontrou um propósito em sua dor, mas para a própria ideia de justiça. No mesmo lugar onde a arrogância foi celebrada e a humildade punida, a bondade agora era coroada. A surpresa e a emoção na sala eram palpáveis. Senhora Valéria observava, atônita. Dr. Mendes, o cético, tinha um raro e genuíno sorriso no rosto. Arthur sentiu um peso ser retirado de seus ombros, um peso que ele carregava há 2 anos. Ao recompensar Lúcia, ele estava finalmente cumprindo sua promessa à Clara. A dignidade havia triunfado, não com barulho e fúria, mas com as lágrimas de gratidão de uma boa mulher e a promessa de um futuro melhor. 6 meses se passaram. O letreiro dourado e pretensioso do Le Miroir era uma memória distante. No mesmo lugar, uma fachada convidativa de madeira quente e grandes janelas de vidro agora exibia um nome pintado em uma caligrafia elegante e acolhedora: Casa de Clara. A transformação não foi apenas externa.
Por dentro, o ambiente frio e estéril deu lugar a um espaço vibrante e cheio de vida. As toalhas de linho engomado foram substituídas por jogos americanos rústicos. O silêncio formal foi trocado pelo som alegre de conversas e risadas. O cheiro de perfumes caros foi suplantado pelo aroma delicioso de pão fresco, de sopa caseira e de comida feita com amor. O coração pulsante deste novo universo era Lúcia. A transformação nela foi talvez a mais notável de todas. A garçonete, cansada e ansiosa, havia florescido em uma gerente confiante e radiante. Ela se movia pelo salão não com a pressa de uma serva, mas com a graça de uma anfitriã, cumprimentando os clientes pelo nome, supervisionando sua equipe com um sorriso e garantindo que o espírito da Casa de Clara estivesse presente em cada prato servido. Ela havia implementado o programa Prato Suspenso, uma ideia que discutiu com Arthur. Clientes podiam pagar por uma refeição extra que ficaria suspensa para alguém que não pudesse pagar. Em uma lousa perto da entrada, pequenos bilhetes coloridos indicavam o número de refeições disponíveis. Não havia vergonha em pedir. Era parte da filosofia da casa, e sentado em uma mesa discreta perto da janela estava Arthur. Ele era um cliente regular, quase diário. Ele não vinha como o proprietário imponente, mas como um patrono silencioso e satisfeito. Ele vestia roupas simples, muitas vezes um suéter confortável e calças de sarja. Ninguém que não soubesse sua história adivinharia que ele era o homem por trás de tudo aquilo. E era exatamente assim que ele gostava. Ele observava. Observava um estudante com seu laptop comendo uma tigela de sopa ao lado de um executivo em seu horário de almoço. Observava uma mãe com seus filhos dividindo uma sobremesa. Observava um homem com roupas gastas, muito parecido com ele mesmo naquela noite fatídica, sendo recebido na porta com um sorriso caloroso por Lúcia e sendo discretamente informado de que havia uma refeição quente esperando por ele, se ele quisesse. Cada cena era uma cura para a ferida em sua alma. Ele não estava mais vivendo em um mausoléu de memórias. Ele havia construído um monumento vivo para Clara, um lugar que pulsava com a energia e a compaixão que ela tanto amava. Ele encontrou um novo propósito, não em construir prédios de aço e vidro, mas em construir pontes entre as pessoas. Sua fortuna, antes um fardo silencioso, agora era uma ferramenta para gerar felicidade. Em uma tarde ensolarada, Lúcia se aproximou de sua mesa. Miguel, seu filho de 6 anos, estava ao seu lado, segurando um desenho. "Senhor Monteiro", disse Lúcia, o sorriso nunca deixando seus olhos. Miguel fez isso para o senhor. O menino tímido estendeu um papel com um desenho colorido. Nele, uma casa com uma porta sorridente, e de sua chaminé saíam corações em vez de fumaça. Ao lado, bonecos de palito representavam Arthur, Lúcia e o próprio Miguel, todos de mãos dadas sob um sol gigante e feliz. Arthur pegou o desenho, os olhos marejados. "É o desenho mais bonito que eu já vi, Miguel", disse ele, a voz embargada. "Obrigado." Ele olhou para Lúcia, e em seu olhar havia uma gratidão mútua, uma compreensão que ia além das palavras. Ela não o agradecia apenas pelo dinheiro ou pela oportunidade. Ela o agradecia por acreditar nela. E ele a agradecia por restaurar sua fé. A lição da história era clara e poderosa. A verdadeira medida de uma pessoa não está em suas posses, em suas roupas ou no poder que exerce sobre os outros. Está em sua capacidade de compaixão, em sua disposição para ver a humanidade no próximo, independentemente das aparências. A história de Arthur e Ricardo não era apenas sobre um rico se vingando de um pobre de espírito. Era uma parábola sobre como a arrogância constrói muros, enquanto a bondade constrói mesas longas o suficiente para todos. Arthur mudou. O bilionário recluso e enlutado deu lugar a um homem conectado com o mundo.
um avô honorário para Miguel, um mentor para Lúcia e um anjo da guarda silencioso para sua comunidade. Ele encontrou a paz, não esquecendo Clara, mas celebrando-a da maneira mais vibrante possível. No final daquele dia, enquanto o sol se punha e pintava o céu de laranja e rosa, Arthur ficou por um momento em frente à casa de Clara. Ele olhou para dentro, para o calor, para a vida, para o legado de amor que ele havia construído a partir das cinzas da humilhação. Em uma parede, em destaque, havia uma grande fotografia em preto e branco de uma jovem mulher rindo, a mesma foto que ele carregava em sua carteira. Era Clara. Seus olhos pareciam brilhar, seu sorriso eterno. Arthur sorriu de volta para a foto. Uma única lágrima rolou por seu rosto, mas desta vez era uma lágrima de pura e serena felicidade. Sua promessa estava cumprida. A casa de Clara estava finalmente de portas abertas para o mundo. A mensagem inspiradora da história ecoa para além das paredes do restaurante. Não subestime o poder de um pequeno ato de bondade. Ele pode não apenas mudar o dia de alguém, ele pode literalmente mudar o mundo de alguém. E nunca julgue um livro pela capa, pois você pode estar jogando fora a história mais extraordinária que você jamais teria a chance de ler. Esta história nos lembra que o verdadeiro valor de um ser humano nunca pode ser medido por sua aparência ou condição social. Em um mundo que muitas vezes nos julga pela capa, a história de Arthur, Ricardo e Lúcia é um poderoso lembrete de que a crueldade nasce da arrogância. Mas a esperança pode brotar do mais simples ato de bondade. Ela nos ensina que a justiça mais doce não é a vingança, mas a transformação. Transformar a dor em propósito, a injustiça em oportunidade e um espaço de exclusão em um lar para todos. Que possamos ter os olhos de Arthur para ver o potencial oculto e o coração de Lúcia para oferecer calor a um estranho, pois nunca sabemos quando um simples gesto de compaixão pode ser a semente de uma floresta inteira de mudanças.